você ter ali uma sobrecarga. Até onde vai? Até onde você pode ir dentro dos projetos que você acolhe, dentro dos cuidados que você acolhe, até onde pode ir, até onde você consegue ir. E é muito interessante que muitas mulheres têm essa dificuldade de dizer não para o excesso de tarefas, por medo de desagradar o outro, por medo do que vão pensar, por medo do que pode vir no futuro. Então muitas mulheres têm medo de não pegar tanta carga, tanta tarefa, tanta sobrecarga mesmo, e no futuro serem rejeitadas, ignoradas, até mesmo no mercado de trabalho. Então é muito interessante que você saiba mapear os seus limites. Até onde você pode ir, até onde você pode pegar tarefas. E existe uma tríade, né? O profissional, o cuidado com a casa e o cuidado com a família. E no mundo feminino também tem a cobrança estética e uma cobrança pessoal. Nós, mulheres, aprendemos isso também. Então, a cobrança estética, ela acaba sendo também um meio de sobrecarga. Olha só que loucura, né? Então, como seria mudarmos essa mentalidade e você começar realmente a pensar no cuidado com a casa, com a família, no cuidado estético, no cuidado pessoal, no cuidado com o seu corpo, não como mais uma tarefa, não como mais uma sobrecarga, e sim como um movimento de descanso. Então, você, mulher, que tá me ouvindo, que vai me ouvir no futuro, que vai pegar esse corte em algum lugar, não permita que o seu cuidado, o cuidado com você, torne-se mais uma sobrecarga, torne-se mais uma tarefa. Coloque isso como um movimento de descanso. É um descanso ativo, então um descanso que demanda que você faça algo. Então, considere isso como um descanso. Cuidar de si. E existem muitas raízes culturais da sobrecarga também da mulher. A mulher como uma cuidadora universal. A mulher como aquela que cuida de tudo e de todos. A mulher que na festa é aquela que tá cuidando de todos os detalhes. Então, tem até uma trend rolando aí no Instagram, né? Que sejamos muito mais do que dar conta de tudo. Então, isso até interfere na forma como você se enxerga. Na forma como você se observa. Como que você olha pra você? Você olha como uma mulher fazedora de tudo? Ou como uma mulher realizadora? Então essa pressão para dar conta de tudo, maternidade, carreira, relacionamento, um corpo perfeito, talvez até te adoeça. Então é algo que você pode se questionar. E questionar de verdade. Ter um questionamento interno. Olhar para você e se questionar. Será que em algum nível eu tô fazendo tudo isso por amor a mim? Ou será que eu tô fazendo tudo isso por uma sobrecarga que eu nem sei de onde vem? Porque normalmente essa cobrança excessiva de realização, de fazer, de criar, é uma sobrecarga que a gente nem sabe de onde vem. E todos os temas que são abordados aqui, tanto aqui na rádio quanto no meu Instagram, são temas que nós também vivemos. Os idealizadores desses projetos, desses cursos de autoconhecimento, como eu, a gente também vive isso. A gente só se afasta um pouco para falar de uma forma mais macro o que a gente vive no micro. Porque se não houver esse afastamento, a gente não consegue realizar, a gente não consegue fluir. Então eu peço que vocês também se incluam quando vocês estão estudando autoconhecimento, quando vocês estão estudando um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, que vocês se incluam. Vocês olhem para vocês de uma forma mais macro também. Então, essas raízes culturais da sobrecarga da mulher, como cuidadora universal, pressão para dar conta de tudo, também tem atrasado um pouco o termo da maternidade, né? O tema da maternidade. Vocês já pararam para pensar? Então, hoje em dia, ver uma mulher grávida é raro, né? É bem raro. As mulheres, elas estão adiando a maternidade, elas estão deixando para segundo plano, porque a maternidade, ao invés de ser algo de realização, torna, dentro desse cenário de exaustão mental e emocional da mulher, um fardo, uma carga, não algo leve, algo que a mulher pode se realizar dentro disso, né? E aí a gente entra em outros temas, como esse complexo da mulher e do prazer. Então, muitas vezes a mulher, ela não tem essa realização, esse prazer, ela não se sente merecedora da realização e do prazer. Ela se sente presa à dor, ao sofrimento. E isso é algo transgeracional. Lembra que a gente sempre fala aqui, dentro do programa, sobre o quanto que as ideias, as vontades, os desejos e também as dores, elas são passadas de geração em geração. Então, esse movimento da sobrecarga também é estrutural de geração em geração. Então, a mulher, com o tempo, ela pode ir se desconectando de si mesma e tendo essa perda de sentido. Então, como resgatar esse sentido, né? Como olhar para esse resgate? Como a mulher pode se conectar muito mais com o seu corpo, com a sua vida e se liberar desse padrão de eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso parar, eu não posso desistir. Então, até onde é esse limite? Então, a mulher, ela vai se desconectando de si mesma, vai perdendo o sentido, vai desenvolvendo doenças como ansiedade, depressão, sentimento de culpa, inadequação. E um movimento aqui de você, no meio da sua semana, quando você tiver um tempo, você de fato parar conscientemente, relaxar um pouco, tomar um café, ter descansos ativos. Então, como eu disse, talvez ir num salão, não sei, mapeie. Eu sempre digo para minhas clientes para que elas mapeiem 40 coisas que fazem bem a elas. Isso, 40 coisas que fazem bem a elas. Então, eu peço para minhas clientes, sempre falo para elas, sempre oriento que elas façam essa lista, que é uma lista de 40 coisas que fazem bem para elas. Mas essas coisas, elas não podem incluir outras pessoas.
Não pode ser uma lista onde outras pessoas estão fazendo isso por você. A não ser que seja algo contratado. Mas não pode ser, por exemplo, eu amo o café do meu marido. Se não for o café do meu marido, eu nem tomo. Não. Dentro dessa lista de 40 coisas, eu peço para que essas mulheres coloquem 40 coisas que fazem bem para elas. Sem depender do outro. Sem depender dos vínculos. Então, tomar banho, talvez possa fazer muito bem pra você. Ir ao salão, talvez possa fazer muito bem a você. Ir numa cafeteria, talvez possa fazer muito bem a você. Comer uma comida em específico. Quais são as comidas que você gosta de comer? E essa abordagem é uma abordagem onde visa o autoconhecimento. Quanto mais você sabe aquilo que te faz bem, mais ferramenta você tem de bem-estar. A ferramenta de bem-estar mais poderosa que você tem é aquilo que te faz bem. Parece ser muito simples, muito óbvio, mas poucas pessoas sabem disso. Quando a gente tá numa roda de conversa, ou quando a gente tá conversando com alguém, e a gente pergunta pra aquela mulher, ou pra aquela pessoa, né? O que te faz bem? Poucas pessoas sabem falar. Poucas pessoas sabem mapear o que de fato te faz bem. E a gente consegue ver isso quando não estamos tão bem. Quando a gente tá muito triste, a gente já processou a emoção da tristeza, e a gente tá lá naquela emoção, e a gente consegue sair daquela emoção. Por que você não consegue sair dessa emoção? De tristeza, de desânimo, de ansiedade, de depressão. Existem fatores hormonais, bioquímicos, culturais, financeiros, sim. Mas se você sabe mapear aquilo que te faz bem, você mesma consegue ter ações por si pra gerar bem-estar, pra gerar alegria pra você. Sem que você fique esperando numa eterna projeção que o outro faça por você aquilo que você deveria estar fazendo. Então isso é um movimento que a gente pode olhar, que a gente pode refletir, que a gente pode observar aí. O que você tem feito por você? O que nessa semana você pode fazer por você, que ninguém mais pode fazer? Quais são os lugares que você pode se levar? Quais são... há quanto tempo você não vai passar um tempo num jardim, num parque, em algum lugar? Você tá vivendo ou você tá sobrevivendo às situações que te aparecem? Você é uma mulher, uma pessoa, né? Porque tem homens também que assistem e que ouvem. Então você é uma mulher resolvedora. Então o que vai aparecendo, você vai resolvendo. O que vai aparecendo, você vai resolvendo. Você de fato tá vivendo a sua vida. Você de fato tá criando memórias. Você de fato tá criando uma vida onde você sente e dá abertura para sentir o prazer. Então não se culpe por sentir o prazer da vida. Você tá viva, você tá aqui nessa realidade, nessa vida, também para sentir prazer. Então não se culpe, né? E existem caminhos possíveis para esse movimento de transformação. Para além de tudo que eu venho dizendo aqui no programa, para além de tudo que eu venho trazendo aqui, existem caminhos bem possíveis para que a gente possa se transformar, para que a gente possa mudar, para que a gente possa trazer novos hábitos emocionais para nossa realidade. Então a importância do autoconhecimento, da escuta interna, é maravilhosa. Sabe quando que você vai saber qual é o seu limite? Sabe quando você vai aprender a dizer não e pedir ajuda? Uau, quantas mulheres têm dificuldade de pedir ajuda? Eu mesma atendo inúmeras. Eu mesma tinha essa dificuldade. Hoje não mais. Hoje não mais. Conheço, inclusive, mulheres que têm dificuldade ainda maior de pedir ajuda para homens. Sim. Quando se trata de receber ajuda dos homens, pior ainda. Tem mulher que não permite que o homem nem carregue a sacola, que carregue peso para ela. Não é mesmo? Então, dê essa permissão para que o outro contribua com você, para que o outro te ajude. Para que te ajude. Para que o outro também olhe para você através de uma nova perspectiva. Através da perspectiva do receber. Nós, mulheres, somos recebedoras por natureza. Certo? Nós somos recebedoras por natureza. Não é natural que a mulher não aprenda a receber. Nós recebemos a vida em nosso ventre. Então, na biologia da mulher, é natural que ela aprenda a receber. Receber ajuda, receber presente, receber elogio. Eu vejo também nas dinâmicas de relacionamentos amorosos, onde a mulher não consegue receber amor, né? Então, ou ela tem dificuldade de entrar num relacionamento amoroso, ou ela já está num relacionamento amoroso e tem dificuldade de receber ajuda, receber auxílio, receber carinho, afeto. Então, pequenos rituais de autocuidado que simplesmente transformam, fazem a diferença. E esse é o propósito do programa, né? Escolhas que transformam. Então, quais são as escolhas que você pode fazer no seu dia a dia para, de fato, transformar? Uma dessas escolhas é aprenda a receber ajuda. Aprenda a receber e mapear também quais são as expectativas que você está esperando de alguém. Para que essa pessoa nutra as suas expectativas. Então, isso drena energia. Então, o que te drena? Você sabe mapear o que te drena? E o que te nutre? Você sabe mapear muito bem isso? Quando você sabe mapear muito bem isso, você começa a ter uma expansão. Então, são pequenos rituais de autocuidado que fazem a diferença. E uma pergunta que eu vou deixar aqui, antes do nosso apoio cultural, é: você sente que precisa dar conta de tudo o tempo todo? Você sente que precisa dar conta de tudo o tempo todo? E onde você sente a exaustão no seu corpo? Onde no seu corpo você sente a exaustão? Quando a gente começa e aprende a mapear no nosso corpo, tudo fica mais leve. E que espaço que você tem criado para si mesma no meio da rotina para, de fato, trazer bem-estar para você? Essas são as perguntas que eu deixo para você antes do nosso apoio cultural, para que você possa olhar, perceber, trabalhar e interagir também com a gente no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, você que está assistindo, porque esses veículos de exaustão, eles são invisíveis. Então, como seria você olhar para você através dessa nova perspectiva? Eu recebi esses dias no meu WhatsApp que a mulher, ela estava exausta. Então, por onde a gente começa? Antes do nosso apoio cultural, eu vou explanar um pouco mais com vocês em relação a isso.
Por onde a gente começa? Quando de fato a gente vê que a gente tá exausta. Primeiro, cortando microações que drenam a sua energia. Então, muitas vezes é excesso de WhatsApp, tá? Excesso de Instagram, excesso de redes sociais. Então, será que você tá muito no celular? Talvez esse micro hábito de sempre ficar no celular, ele drena a sua energia. Então, lembra, sempre que a gente vai mudar um hábito, a gente substitui esse hábito. Então, o que será que você pode substituir? Talvez o hábito da leitura? Você substituir, olhar muito as redes sociais à noite? Talvez você leia um livro? Então, cortar, colocar uma hora pra você parar de olhar as redes sociais, talvez colocar a partir das 8 da noite, não pegue mais o celular. E troco por ler um livro, por fazer outras coisas. Então sempre troque. Sempre que você quiser mudar um hábito, trocar este hábito, tá? Então, o que será que tem drenado você? Quais são as microações que tem drenado você? É uma pergunta que você pode olhar e perceber e mapear. Eu dei aqui o exemplo do celular, das redes sociais, porque normalmente é um exemplo muito claro. Um exemplo que fica bem óbvio na sociedade contemporânea. Mas você também pode observar hábitos alimentares. O que te nutre? O que te nutre? Será que você está olhando ali pro ponto da nutrição por si só? Então, como seria você se alimentar, de fato, de alimentos que vão te trazer energia? E excluindo da sua dieta aqueles alimentos que te drenam. Excesso de sódio, excesso de sal, excesso de açúcar. Como seria você ter esse movimento onde você olha pro que te drena e pro que te nutre? Só nesse convite que eu vou fazer pra você de olhar o que te drena e o que te nutre, você já consegue ter um movimento de muito mais bem-estar. Então, criar esses movimentos de respiro, né? Porque normalmente essa exaustão ela é invisível, ninguém vê. E muitas vezes também tem essa dificuldade de mapear. O que será que tá me drenando? A mulher não consegue entender, não consegue ver. Então o que eu posso falar pra você é vá cortando esses micro hábitos, que são hábitos destrutivos, vá substituindo por hábitos construtivos e observe também o que você pode excluir, o que você pode delegar, quais são aquelas atividades que você pode delegar ao invés de tomar tudo pra si. Tomar tudo pra si. Pegar, fazer, o que você pode delegar? Com quem você pode compartilhar esses hábitos. Então, a gente vai agora para o nosso apoio cultural. E você pode sempre interagir através do WhatsApp da rádio, que é o 129-237-9608. 99237-9608. E também através do Instagram, @maimartins, com ponto S no final. A gente vai falar muito sobre a mulher como cuidadora universal. A gente já estava falando sobre isso. Mas é muito importante também que você use esse assunto para falar sobre si, tá? Então, também não só sobre a mulher. Voltando, né, sobre a exaustão, muitas vezes a exaustão é invisível, ninguém vê essa exaustão. E normalmente é aquela mulher que está sempre forte. A mulher está sempre forte, mas ela sempre reclama que ela não recebe ajuda de ninguém. Porém, muitas vezes ela não pede por ajuda. Ela acredita que a ajuda deve ser dada sem pedir. Né? Então assim, quem quer me ajuda? Será que é assim mesmo? Será que as pessoas elas não estão até fugindo de você? Fugindo do seu vínculo? Porque você é tão faz tudo, que quando você faz tudo, você não dá a permissão que o outro faça. E muitas vezes cai num padrão de codependência. Vou indicar aqui um livro pra vocês, que é o Codependência Nunca Mais. Codependência Nunca Mais. Repetindo aqui o nome do livro, para que você possa pegar a referência. E muitas mulheres, elas entram nesse padrão. Então, como seria você pedir ajuda das pessoas e dar essa abertura para que as pessoas ajudem você, auxiliem você? Então, o amparo, ele pode ser recebido. Então, quando a gente vai reprogramando isso dentro da gente, a gente vai expandindo a nossa consciência. A exaustão emocional, muitas vezes, também é para manter as aparências. Então, talvez você construiu uma imagem de uma mulher forte, e aí agora você não pode mais abandonar esse posto. Porque se você abandonar esse posto, acabou. Então, a solidão da mulher, ela que sustenta tudo ao redor, ela vai aumentando. E essa solidão, ela vai se tornando uma prisão emocional. Ao invés de ser algo libertador para a mulher, vai se tornando algo que a aprisiona. Então, esse ciclo da autonegligência, ele vai acontecendo, e é o hábito de deixar-se por último. É uma ideia romantizada de ser para o outro, não para si. Então, a pergunta que eu faço aqui é, o que você está sendo? Quem você está sendo? O que você está escolhendo ser? Será que você poderia olhar para você através de uma nova perspectiva? Então, como essa falta de autocuidado, ela tá virando uma autossabotagem silenciosa. E o que é autossabotagem, né? É quando você fala e tem pensamentos, crenças, comportamentos que vão contra você mesmo. Vão contra aquilo que você quer, vão contra aquilo que você acredita. Vai totalmente contra aquilo que você é, aquilo que você deseja. Então, essa é uma autossabotagem silenciosa. Porque quando você faz tudo para todos, você pega muitas cargas, muitas tarefas para si, e aí você se ocupa demais, você se sobrecarrega demais, e você impede você mesmo, a sua própria energia, de fazer aquilo que você quer, cumprir os seus objetivos, né, os seus desejos. Então, isso também cobra um perfeccionismo e uma hiperprodutividade. Então, a mulher, ela fica multitarefa. Isso é um mito ou é uma armadilha? Então, isso é uma armadilha, né? Então, a ilusão de que você só tem valor
Quando você entrega algo, quando você resolve, quando você performa, é a ilusão de que o seu valor está atrelado ao fazer e não ao ser. O seu valor, mulher, e o seu valor, homem, também que tá me ouvindo, não tá atrelado àquilo que você faz. O que você faz te faz útil e isso é maravilhoso. Não quero também negligenciar o fazer aqui, porque o fazer nos faz útil. E ser útil é muito importante. Você fazer, você realizar, você criar, você ser útil pra sua família, você ser útil no seu trabalho, isso é incrível. Você ser útil na sociedade é incrível. No entanto, até que ponto isso é o seu valor? O seu valor não é sobre o que você faz, é sobre o quem você é. Então dê muita relevância ao ser. Dê muita relevância àquilo que você está construindo sobre quem você é, as suas virtudes, as suas habilidades. Então, como seria você dar valor à construção de virtudes? Como que a gente pode construir virtudes? Através do aumento dos nossos valores. Então, o que é relevante para você? O que é importante para você? Quais são os seus princípios? Isso você vai construindo virtude. Você vai construindo uma nova ambiência, um novo movimento. Você vai conhecendo novas pessoas que também vão te ajudando a desenvolver virtudes. É possível também desenvolver virtudes através dos desafios. Os desafios, eles existem para que a gente construa e eleve virtudes também. Então, como o perfeccionismo, ele vai desgastando o corpo e rouba toda a nossa espontaneidade. Tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente faz vai sendo roubado por conta dessa sobrecarga, por conta dessa cobrança. E olha só, lembra que eu falei com vocês sobre esses movimentos transgeracionais? Lá no início do programa eu comentei aqui com vocês. Existem cargas transgeracionais. Então a gente vai passando de geração em geração, de geração em geração. E traz esse movimento de dar conta de tudo. Então muitas vezes você pensa, minha mãe deu conta, eu também preciso dar. Será que você ainda precisa dar? Será que sua mãe deu conta porque era a realidade que ela tinha? E agora você pode criar, escrever uma nova história? Fazer uma nova realidade? Então, crença sobre valor pessoal também está atrelado a isso. Então, como que está a sua entrega? Como que está o seu movimento de escolha? Será que você tem escolhido muito mais o sofrimento do que o prazer? Então, talvez o seu corpo está pedindo socorro antes da sua mente reconhecer isso. E sintomas são ignorados pela cultura da pressa. Então existe uma cultura da pressa hoje em dia, da realização, do fazer, e esses sintomas, eles são ignorados. Muitas pessoas estão negligenciando o sono. O sono, ele é primordial para uma qualidade divina. Primordial. Hoje, se você tá aí sobrecarregado, tá exausto, para além daqueles exercícios que eu trouxe no primeiro bloco, que é elencar prioridades, delegar e mapear o que te nutre e o que te drena, eu colocaria aqui você descansa. Quando você cuida do seu sono, quando você cuida do seu corpo, é um ato de coragem, é um ato até revolucionário hoje em dia, porque nós fomos ensinados a sentir culpa por priorizar a si mesmo. Então, descanso, ele não é um luxo, ele é a base para que você floresça, ele é a base para que você realize mais, realize muito mais. Então, a gente vai reaprendendo com o tempo a pedir ajuda. Então, é uma desconstrução da autossuficiência heróica, aquela coisa de, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Quando você vê, você tá cansada? Tá cansada? Pedir ajuda não é fraqueza, é maturidade emocional. De que você cria também redes de apoio real. Então, ou na sua família, ou com mulheres, ou numa comunidade, ou uma rede de apoio virtual. Então, sim, ela pertence à comunidade. Hoje em dia, quando uma criança é excluída da família, o cuidado, o ensinar, o educar a criança, não é mais em grupo. É exclusivo a uma ou duas pessoas. Muitas vezes uma pessoa ressignificando o sucesso e o bem-estar, a gente consegue ter muito mais tranquilidade emocional. Então, o que é ter sucesso pra você hoje? Já que a gente vai ressignificar isso, o que é ter sucesso pra você hoje? Intense. E uma afirmação da sua identidade. Quantas vezes você tá perdendo a sua identidade? Perdendo quem você é? Então, uma sugestão é o que eu tô precisando agora, que eu não tô me permitindo fazer. Como seria você expandir isso? Então, será que você está precisando de movimento? Será que você está precisando sair, dar uma volta no quarteirão, dar uma volta? Muitas vezes, as suas realizações com maternidade, trabalho, não se tornam um ato de realização, se tornam um ato de exaustão. Então, olhe para isso com mais racionalidade e tente incluir hábitos, pequenas metas, micro hábitos, para que você possa expandir em relação a isso. Não tem aquela idealização da culpa, né, da mãe perfeita, que traz uma culpa constante, uma exaustão de ser responsável por tudo e por todos. Entenda, você não precisa ser mãe de todos. Então, muitas vezes, a causa da sua exaustão tá aí. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que muitas vezes a causa da sua exaustão está no movimento de você ser mãe de todo mundo? Você é mãe de todo mundo. Você quer cuidar de todo mundo. Você quer olhar pra todo mundo. Você quer prover todo mundo. Muitas vezes prover filhos que já são adultos, que já deveriam estar vivendo uma vida adulta. Também quer prover esses filhos. Então, entenda, você não precisa ser mãe de todos. Não é saudável pra você ser mãe de todos. Isso não é um ambiente, isso não constrói um ambiente emocional legal pra você. Então, se você identifica esse padrão, que você tá sendo mãe de todo mundo, às vezes mãe dos seus próprios pais, que aí causa um peso absurdo, olhe e tenha essa troca consciente de você ser uma boa mãe pra você. Seu único objetivo como mulher é ser uma boa mãe pra você. Cuidar de você, nutrir você, amar você. Você vai ver que depois desse movimento, sua vida vai mudar completamente.
E muitas mulheres falam, mas Mayara, eu realmente tenho que cuidar ali de algumas pessoas. Então cuide de um lugar de não responsabilidade como mãe. Cuide de um lugar de companhia, de auxílio, às vezes de um privilégio. Que privilégio que você está tendo? Privilégio de tempo, privilégio de dinheiro, de poder estar ali cuidando e contribuindo e servindo com a vida daquela pessoa. Então mude a sua perspectiva, mude a forma como você olha para isso. Porque aí vai tirar o peso e você não vai ser mãe de tudo e de todos. Porque aí realmente o peso é grande. Esse é um movimento muito bom que a gente pode fazer. E depois a gente poderia falar até mesmo sobre as mães atípicas. Eu posso ver se eu trago alguém aqui para contribuir com esse tema. E observe isso, né? Observe esse movimento. Então, as redes sociais, muitas vezes, ela é um gatilho para exaustão. Então, a vida perfeita de todos como fonte de comparação e cobrança. Então, entenda. Muitas vezes você vê aquela influencer, aquela pessoa vivendo uma vida maravilhosa em casa, mas aquilo é somente o recorte que aquela pessoa quer que você veja. E não aquilo que é o real. Não tem como a pessoa ver, né, filmar 24 horas da sua própria vida. Então, aquela hiperexposição é também uma perda de intimidade, de identidade com a própria vida. Então, não se confunda dentro de tudo isso. O cansaço mental de sempre estar visível, de sempre estar online, do medo de perder algo. Então, muitas vezes as pessoas têm esse medo invisível do medo de perder algo. Então, é muito importante também no mundo contemporâneo a importância do silêncio e da presença real. Para a gente ir finalizando aqui, eu quero deixar uma mensagem para vocês, né, para vocês que vocês possam pensar, para que vocês possam expandir a consciência nessa semana não ignore o ritmo do seu corpo. Porque o ritmo do corpo contribui muito com a exaustão. Olhe também para os seus ciclos naturais. Mulher, você é cíclica. Então, o ciclo menstrual é um convite natural para o recolhimento. O ciclo lunar, ciclo ancestral, também está alinhado ao descanso. Então, reaprende a honrar o seu corpo. Seu corpo é um templo. Seu corpo ele está ali dando sinais para você o tempo todo. Então, esses momentos de pausa, eles são portais sagrados de reconexão. Então, também, para a gente encerrar, para trazer uma mensagem aqui de reflexão para você o vazio de fazer muito, sem saber por que você está fazendo, pode te levar a lugares indesejados. Então, quando você busca aquela realização, aquele fazer, realizar é muito bom, fazer é muito bom. Mas tome cuidado para que esse fazer não seja vazio. Entenda o propósito pelo qual você está fazendo algo. Entenda o propósito pelo qual você está indo, fazendo. Cuidado para não se perder na correria. Cuidado para que você entenda realmente os motivos pelos quais você age. Para que isso não caia numa exaustão também espiritual. Então, cuide da sua alma, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, cuide de você, cuide do seu coração. Porque eu tenho certeza que você não vai ser uma mulher menor, uma profissional menor, uma mãe menor, se você cuidar muito mais de você. Então, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide do seu bem-estar, cuide também do seu espírito, para que você possa expandir cada vez mais. E lembre-se que toda terça-feira você tem aqui o encontro comigo no programa Escolhas que Transformam, um programa onde a gente fala sobre autoconhecimento, bem-estar e ferramentas práticas para você aplicar no seu dia a dia e expandir a sua consciência, porque autoconhecimento é a maior potência que você pode ter. Me siga nas redes sociais, @maimartins. Também pode entrar em contato para marcar sua sessão, para a gente olhar para esses temas com mais profundidade. Você que está ouvindo, você que vai me ouvir, saiba que você pode trabalhar ali com as ferramentas das terapias integrativas para olhar para esse campo